Estação Tatiana. Deixa eu rodar avião antes. Roda avião antes. Não, é tudo mesmo. Não perturba, né? E roda avião não, né? CBN Maceió. Oferecimento. Emergência 24 horas no Hospital do Coração de Alagoas. Agilidade e experiência em salvar vidas. Às 9 horas mais 37 minutos, 9 horas mais 37 minutos, estamos de volta com o CBN Maceió para a gente falar sobre como as cidades inteligentes podem ajudar a superar desafios na gestão pública. Mas o que é que a gente pode entender pelo conceito de cidade inteligente? O que é uma cidade inteligente? O que é que a gente faz? Para onde a gente manda? Em as nossas cidades, tem escola para transformar essas cidades em cidades inteligentes? Quem é que vai ensinar a essas cidades serem inteligentes e qual é o significado disso do ponto de vista socioeconômico? É o que a gente conversa a partir de agora com o diretor da Câmara de Fomento Internacional, Luiz André Barreta, que a gente agradece. Luiz André, sempre muito bem-vindo aqui. Um bom dia. Obrigado, Elias. Obrigado a todo o pessoal da CBN. Vem sempre dando apoio a todos os movimentos comerciais, institucionais que a Câmara vem dando, né? E a gente vem tomando tomando um caminho, Elias, muito forte na área institucional. A gente percebeu que conversar sobre a pauta comercial, ela tem uma limitação pelo conhecimento das pessoas sobre o comércio internacional, né? E a gente terminou tentando e estamos conseguindo criar e construir políticas públicas que falem de comércio internacional. E é muito comum no Brasil, tanto na iniciativa pública ou privada, as pessoas começaram a procurar, agora depois da pandemia, que se viu muito mais conectado, né? As pessoas começaram a perguntar e dizer: Luiz André, eu tenho interesse em vender minha empresa para o estrangeiro, eu tenho interesse em apresentar a minha empresa para o estrangeiro. E a empresa, mesmo com milhões de faturamento, ela não está preparada documentalmente. Se falando do setor público, também do mesmo jeito, né? A gente recebe pessoas públicas na Câmara, nacionais, internacionais, mas falando de Estado, não no Estado da Alagoas, mas de outros estados. A Câmara tem vários membros de outros estados também, que nos incentivam a falar dessa pauta de comércio internacional. E simplesmente os municípios falam: como é que a gente pode atrair investidores, né? Como é que a China pode vir aqui, como é que os Estados Unidos podem vir aqui, como é que o europeu pode vir aqui investir? E a gente termina se espelhando a mesma coisa para a iniciativa privada. O município, o Estado, ele até tem alguns dados, mas ele não consegue transformar isso em clareza, né? E o conceito de cidades irmãs, cidades inteligentes, às vezes, na maioria delas, como já tem no Brasil, cidades inteligentes certificadas por órgãos competentes nacionais, fica muito mais fácil a gente, inclusive da Câmara, com competência, obrigatoriedade e legitimidade por conta do Estatuto, levar essas cidades, essas empresas para o mercado externo. Rodada de negócio, para apresentar as empresas, apresentar o município. Mas qual a informação que se tem? Eu tenho um distrito industrial, eu tenho um polo, mas você não tem dados, você não tem um Open Data, que é um dos caminhos mais fáceis hoje para transformar uma cidade ser inteligente. Você tem um conceito muito grande que cidade inteligente, às vezes, é se pensar que tem helicóptero voando, uma coisa tudo muito digitalizada, e não é nada disso, pode ser muito, muito básico, né? A gente tem um grande membro da Câmara, que é presidente da BNT, e ele vai começar a vir, através das nossas iniciativas, a gente começar a encaminhar para alguns estados, para alguns municípios, para palestrar sobre a importância que é de se ter um município como cidade inteligente. Fica muito mais fácil, Elias, a gente, como entidade lá fora, a gente conquistar um espaço com uma rodada de negócio para apresentar um município, ou apresentar uma própria empresa que tem interesse em ter capital externo, ou até vendê-la mesmo,
se ela tiver dados, né? Se ela tiver informações. Na realidade, os municípios têm, os estados têm, só que eles não transparecem com clareza, né? E o projeto de a gente ajudar a transformar municípios, cidades em Smart City, como se fala, tem grandes feiras internacionais na Europa, nos Estados Unidos, falando especificamente disso. Fica muito mais fácil. Porque o caminho hoje no mercado externo, hoje falando de Brasil, é praticamente concentrado no estado de São Paulo, porque por osmose é um grande centro econômico, né? Quando se pensa em investir no Brasil, vai se negociar com empresários do estado de São Paulo, com políticos do estado de São Paulo, porque é uma cidade mundial. Mas existem várias outras cidades no Brasil que têm potência para isso, inclusive Alagoas também, né? Não é só porque é Nordeste, não é só porque é Alagoas, não é só porque é Sergipe, são estados pequenos que não têm a potência. Nós temos o nosso grande polo turístico que tem aqui, a gente tem Sergipe, a gente tem um grande polo do gás, que tem aqui em Sergipe, que é vizinho, que a gente termina surfando também com essa potência econômica, mas a gente não consegue colocar isso sintético e reconhecido através de certificações para órgãos públicos e pessoas públicas internacionais. Então, eu acredito, creio muito que a Câmara tem esse papel de tentar estreitar esse laço, não só da iniciativa pública, como da iniciativa privada também. E para a iniciativa privada não é tão caro, tá? Às vezes as pessoas imaginam que registrar uma empresa certificada, que ela tem uma contabilidade auditada para se mostrar um determinado grupo estrangeiro para ser adquirido, se pensa que é muito dinheiro para ser investido e não é. E na iniciativa pública também do mesmo jeito. Existem caminhos. E a gente vai começar agora, nesse segundo semestre, a traçar uma rota de trabalho como a gente traçou para a exportação. A gente traçou uma rota educacional, onde alguns continuam, outros saem, porque é uma política da empresa brasileira para exportação muito imediatista. Meu preço é tanto, quem quiser compre, e na realidade não é assim. As pessoas precisam entender que para entrar somente num país como os Estados Unidos, você precisa entender o que é que o país quer. Né? Até o próprio brasileiro que vive lá. Esse era um ponto de discussão extremamente relevante. O que é que busca alguém que chega até o Brasil e quer um produto? Ele quer só aquele produto? Ou ele quer saber de onde vem, se há sustentabilidade ambiental, se o processo de confecção daquele produto envolveu trabalho escravo, infantil, há preocupações sociais, ambientais, tem conceitos que a gente já não pode mais abrir mão e que deveria ser de conhecimento de todos? Não pode, não deve, não é mais inadmissível. Não tem mais espaço para isso. Né? Essa economia mundial que está acontecendo, a gente que consegue conviver em vários países, como é que está acontecendo a economia, de alguns países da Comunidade Europeia, do próprio Estados Unidos, o impacto nos Estados Unidos hoje na economia mundial está muito mais forte que no Brasil. Então, assim, não tem mais espaço, vulgarmente falando, eles uma palavra pesada, mas espaço para amador. Ou você hoje é profissional na área pública ou privada, ou não vai ter mais espaço. Essa procura pela sustentabilidade, pelo trabalho escravo, isso é tão automático lá fora para que se haja investimento aqui, de que se imagina. E não precisa se revolucionar a empresa ou o município para isso não, tá? Isso a gente pode ser trabalhado, a gente vai começar agora, como eu te falei, nesse segundo semestre, com palestras, com reuniões com entidades governamentais, para que isso possa ser simples, como a gente conseguiu mostrar para algumas empresas no Brasil, em 12 estados que já estamos atuando aí agora, que é possível exportar para outro país sem problema nenhum. Agora, é claro que essa relação na iniciativa privada, ela é a proposta mais evidente, mas ela depende de alguns conceitos públicos que precisam estar em prática. Por exemplo, o que é que a gente faz com o lixo da gente, o que é que a gente faz com a água, se é reaproveitável ou não, se a gente tem capacidade de logística, se a gente trata a energia como energia limpa. Tem alguns pontos que o poder público, e daí o porquê, gente, é questão também do Estado.
que a gente vai estar sempre esticando e diminuindo, esticando e diminuindo. Em determinados momentos, o Estado tem que estar presente. Em todo momento, aliás, não é só em determinada parte. Uma Smart City, ela é considerada, ela tem um grau, você tem as escalas em que você vai atingindo, ela tem uma nota. Né? Você não precisa ser uma cidade plenamente perfeita com um modelo oriental, em cidades no Japão, na China, nos Estados Unidos. Não. Já tem cidades inteligentes registradas e certificadas e auditadas como um órgão competente, como é a ABNT. A ABNT já certificou cidades inteligentes no Brasil. Isso é fato. Né? O ano que vem, a Câmara conseguiu conquistar um espaço muito importante, Elisa. Nós vamos trazer um evento internacional no ano que vem. Esse evento ele é histórico, ele não tem todo ano. Esse ano foi escolhido o Brasil e foi escolhido Alagoas. A Câmara conseguiu conquistar esse espaço. Em breve o governo do estado vai estar divulgando esse evento. Foi um trabalho que a gente conseguiu atrair através de um membro da Câmara, do presidente da ABNT. E vamos trazer para dentro de Alagoas 40 países para falar sobre normalização. Então vai ser um evento bastante importante, a gente vai estar passando mais detalhes, mas já concretizado, que esse evento vai ser o ano que vem aqui em Alagoas. E quem sabe Alagoas já está dando mais uma vez referência para se falar sobre comércio internacional, né? Não só na área comercial, como de políticas públicas para se tornar cidades como exemplos de investimentos internacionais, não só do europeu, do americano, como do oriental também. Agora, Luiz André, o que é que a gente leva em consideração para dizer que uma cidade é mais ou menos inteligente, ou se adequa ou não a esse conceito? E quais são os desafios que a gente tem que enfrentar? Aproveitar, gente, que o evento ainda é o ano que vem. Dá tempo da gente alcançar aí alguns pontos que são essenciais. Quais são os principais desafios e o que é que eles utilizam, de fato, para classificar uma cidade como mais ou menos inteligente? Eu vou tentar um caminho que ele é mais simples. O grau de inteligência de uma cidade, ela nunca para, né? Então, mas através de um Open Data, de dados abertos, que os Estados Unidos é o país onde tem mais informações abertas no mundo, você vai conseguir deixar transparente para qualquer tipo de investidor e conseguir, através da norma, que existe o processo de normalização para as cidades inteligentes, né? Você conseguir conquistar esses indicadores abertos para que você possa ter a chancela da cidade inteligente. Na realidade, esses dados eles já existem, né? Através de órgãos federais, onde os municípios eles alimentam esses dados em portais, gov.br, enfim, na educação, na saúde, só que ele não é aberto de uma forma mais sintética, né? Vamos falar numa linguagem mais fácil, um dashboard. Você vai ter um dashboard do município da educação, da saúde, mais transparente, mais sintético e auditado, certificado. Esse é um grande passo para se tornar uma Smart City. Lógico, você vai ter depois a política da mobilidade pública, da tecnologia e inovação, como você falou no início da nossa conversa aqui, da insistência e da sequência de programas sociais. Então é um universo muito grande. O Open Data, ele é uma forma em que as pessoas possam ver com mais clareza. Esse é um grande passo, né? Vão existir várias outras ações, inúmeras. Se a gente começar a falar aqui, vai ter várias, que não tem como não ter política pública, né? O Estado sendo presente. Bem, a gente quer sempre se relacionar, né? O mundo ficou do mesmo tamanho e ao mesmo tempo ficou bem pequenininho quando o assunto é relação comercial, principalmente. E é claro que quem está nos ouvindo, que tem, por exemplo, produtos que são customizados, produtos que têm certificação de regionalidade, caso aqui da própolis vermelha, por exemplo, outros produtos, mas apesar de caráteres e de convênios na área de contabilidade, na área jurídica, que dá segurança, previsibilidade, existe um componente que as pessoas precisam levar em consideração, que são os costumes. Então, árabes têm costumes que precisam estar inseridos no seu processo de produção, os japoneses têm os deles, os europeus têm os deles, a gente deveria ter o da gente também, não é, Luiz André? Isso tudo precisa estar impregnado na relação.
Com certeza. A gente sempre fala, Elias, que a base de tudo é a educação, né? A educação, às vezes as pessoas falam a educação de como trabalhar, não, a educação ela vem de uma base. A gente está perdendo no mundo esse conceito educacional, né? Alguns especialistas dizem que a humanidade está um pouco mais evoluída, mas como o mundo está muito mais conectado e ficou pequeno, a gente percebeu que a educação ela ficou muito misturada, muita discussão de narrativa, e isso impede muito. Até tem uns trechos na época da pandemia, né, que sai aquele presidente lá da Coreia, dizia, eu falei, país tem que ser um nome só, né? E aí, então esses países que você tem muitos políticos, é muito sempre complicado, não falando de político A ou político B, mas você gasta uma sinergia maior para que a coisa seja reta, né? Mas, tirando as brincadeiras à parte, realmente é muito complicado a gente plantar uma política educacional numa população onde, vamos falar popularmente, não tem rédea, né? Fica mais difícil, mas não é impossível. É prova maior, falando de Smart Cities, o Brasil já tem Smart Cities. Então fica mais fácil a gente levar um município desse para uma rodada de negócio, ou nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na China, que para a gente, como entidade, fica fácil interlocutar isso, de que uma empresa, de que o município não seja um Smart City. Então, a CBN ela sempre acompanhou os trabalhos da Câmara, e a gente fica muito feliz com isso, Elias, porque é muita informação que precisa ser dada para a população, tanto pública como privada. A gente vem tentando fazer isso com muita maestria, e não fazemos só, tá? Porque eu sou um mero reportador das mensagens que são pessoas que fazem com que isso aconteça. Nós temos pessoas públicas nacionais e internacionais na entidade que nos ajudam nisso. A Câmara não faz só, né? Mas que para a gente é muito mais simples ajudar nessa tratativa em que tanto a iniciativa pública ou privada elas possam evoluir para o comércio internacional. Só que as pessoas precisam entender. E isso é um trabalho de construção. Mas é possível, né? Isso que o Luiz André está querendo dizer aqui. E mais uma vez eu reputo aqui quando ele fala sempre em cidades, municípios, cidades, municípios. A gente não vive no país, nem no estado, né? A gente vive no município mesmo, naquele bairro, naquela rua, tem aquele número. E cada vez mais concentrado, né? E cada vez mais concentrado. Você está num bairro, você não pode sair para o outro, né? Porque senão você vai deslocar um deslocamento muito grande. Então, cada vez mais concentrado nas suas cidades e determinadas regiões. Então, produzir dados, e mais do que isso, ter a capacidade de expor a análise desses dados, pode ser um elemento diferencial. Pode ser não, ele é. Agora, o que ele pode subir o grau da Smart City são outras ações. Política de mobilidade pública, de tecnologia e inovação, que na realidade, se você for analisar, isso já é feito, só que de uma forma aleatória, né? Um parlamentar faz um projeto de lei, uma emenda parlamentar dele, ele consegue plantar uma política de trabalho no seu estado, no seu município, o outro também da mesma forma, mas isso não é como um projeto único, né? Na hora que você aglutina tudo isso para um projeto com indicador, que para transformar a cidade como cidade inteligente, para ir atrás de recursos externos, às vezes as pessoas falam assim, mas vai trazer chinês, mas onde a China vai, ela vai trazer evolução, né? Onde os Estados Unidos entra, está a evolução também, traz problemas também. A gente não pode imaginar que a gente não emite a nossa própria moeda, diferente de países como a China, os Estados Unidos, que emitem sua própria moeda. Então a gente, querendo ou não, depende de investimentos internacionais. E é só a relação desejada. Se você perguntar 100 entre os 100, eu acho que todo mundo vai levantar o dedinho lá de positivo. Então, esse é um elemento que a gente precisa observar, os dados. E aí é onde entra o outro elemento fundamental, que é a gestão. Como é que eu utilizo esses dados para uma gestão mais eficiente, mais sustentável? Como é que eu sei que eu vou precisar de mais maternidades se eu não tenho os dados de nascimentos dos últimos 10 anos? É complicado. Então, eu não sei quanto é que eu vou gastar com esse, que é apenas um ingrediente no todo da saúde.
para falar só de saúde, mas eu poderia estar falando aqui sobre segurança pública, sobre educação, sobre o custo das rodovias, para onde a cidade cresce, quem é que está querendo vir para cá, quem é que não quer ficar aqui de jeito nenhum, e os porquês. Por que eu não atraio mais resorts? Se a gente é uma cidade que tem tantos ingredientes, qual é o ingrediente que está faltando para o bolo crescer? O bolo está saindo. Sim, exato. Mas às vezes ele sai bonito, às vezes não sai. A gente está errando em algum lugar. A gente tem uma pauta tão complexa e técnica, que é essa pauta de comércio internacional, que a gente não posso falar, é uma obrigatoriedade minha como interlocutor, a gente tentar transparecer de uma forma simples. Eu uso isso na minha vida toda, nesse segmento, e aí você vem conquistando espaço. Eu vou dar um exemplo simples para tentar entender aqui quem está nos assistindo. Você chega nos Estados Unidos e vai fazer um aluguel de uma determinada casa. Tá? Você vai fazer uma application, você vai dizer quantas pessoas vão morar, qual é a idade, se tem pet, se tem cat. Você dá essas informações. O banco de dados ele é aberto. Quando se alimenta uma application num determinado imobiliário, essas informações vão para o banco de dados. Aí o Elias chegou e vai montar um negócio nos Estados Unidos de dog, um pet shop. Vai procurar qual é a melhor região onde tem mais cães. Por isso que ele é assertivo. Por isso que o negócio é difícil de dar errado. Porque tem naquela região, tem tantas pessoas morando e tem tanto pet. Isso você exponencia para várias outras informações. Aí você fala, por que o negócio lá não dá errado? Porque é tão fácil acertar em outro país. Porque tem dados. Porque você me perguntou qual é o indicador, quais os indicadores para se transformar numa cidade inteligente. O Open Data ele é a porta para tudo. Tá? O grau ele vai subir de acordo com políticas públicas, projetos parlamentares, mas as informações e já se tem. A gente tem informações. Deixa eu ser bem simples para você que está me ouvindo. Não é acabar com essa história de informação privilegiada. É isso aí. Que é isso que dá certo para alguns e não dá certo para outros. Isso aí. E isso ninguém quer. Só alguns, né? Esses que já têm informação privilegiada. Mas, Luiz André, quem quiser conhecer um pouco mais da Câmara de Fomento Internacional, quais são os caminhos? Elias, a gente fica sediado aqui em Alagoas, né, na cidade de Maceió. A gente fica ali na Deputado Zé Lages, na número 851, na sala 103. E de segunda a sexta, nós temos as nossas redes sociais, CFI Commerce, tanto Instagram como Facebook, site também, né? E, bem, hoje está muito mais fácil. Hoje você quer viajar para o Japão, você vai fazer um roteiro, né? Imagine você conhecer uma entidade local. Muito bem, Luiz André. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Luiz André Barreto é diretor da Câmara de Fomento Internacional. Às 10 horas, vem aí o repórter CBN.